Hoje nós vamos falar de um tema, vivemos na panela de pressão. Exatamente, prepara. E a realidade é que não existe vida fácil. Pode ter vida rica, mas não existe vida fácil. Para todos nós, na verdade, a vida é difícil. Para o pobre a vida é difícil, para o rico também, acredite. O rico muitas vezes tem limitações por ter muito dinheiro. Talvez ele não pode sair, ele tem que tomar cuidado, tem que ter segurança e um monte de coisa. Então é importante você saber no começo desse vídeo que pressão e dificuldade todos nós vamos ter. É lógico que cada um com uma medida, cada um num período, num tempo, mas todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos passar por tribulações, circunstâncias adversas, traições, momentos cabulosos, circunstâncias talvez onde você não acha o fim dela. Então é normal. Se tem uma coisa que você tem que aprender, e hoje o vídeo é exatamente sobre isso, é aprender a lidar com pressão. Provavelmente, talvez você esteja passando por uma grande pressão. Talvez uma pressão em cima do pecado, uma pressão financeira, uma pressão de umas circunstâncias, pressão do diabo, pressão de andar com Deus, de decidir andar com Deus. Sabe, são tantas pressões, pressão talvez ali de uma necessidade que você precisa resolver, pagar. E a vida é isso, a vida é pressão em cima de pressão. Só que é interessante que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele aprende a lidar com pressão. Você acha que, por exemplo, Jesus não foi pressionado? Você acha que Jesus não foi muitas vezes ali pressionado pelas circunstâncias das pessoas? Lógico que sim. Nós vemos ali as pessoas chamando Jesus ali de beberrão. Um homem santo, como era Jesus, como chama ele de cachaceiro, de comelão. Sabe, isso é uma pressão na identidade. Isso é uma pressão muitas vezes na quem ele era. Quantos aqui às vezes estão assistindo esse filme e talvez devem um dinheiro para alguém e está sofrendo também a pressão da identidade. Logo você que é filho de Deus está me devendo e não paga. Sabe, eu não estou falando aqui de mau caráter, mas talvez você fez dívidas, coisas que não poderia. Né? Então você sofre uma pressão do credor, uma pressão do devedor também, pessoas que te devem. Sabe, e a realidade é que a vida é uma vida de pressão. Nós vivemos numa panela de pressão. E aqui que está um grande ensinamento disso. Quanto mais pressão tem na sua vida, mais poder e realidade você também tem. Sabe, as pessoas que eu paro para ouvir, as pessoas que eu gosto de ler livros e escutar, são pessoas que passaram por momentos de pressão. Passaram por circunstâncias muitas vezes adversas que mudaram completamente. E qual que é o bom? É que a pressão tem o poder de mudar a nossa natureza. A pressão tem o poder de mudar os nossos valores, a nossa percepção. A pressão tem o poder de mudar a nossa vida. Talvez você está achando que a pressão veio para te matar, para te fazer desistir. Mas eu quero te falar da parte de Deus. A pressão veio para te promover. A pressão veio para te transformar. A pressão veio para te dar um novo patamar de profundidade e realidade. Se você está sofrendo pressão, eu quero te falar, bingo! Deus quer te promover. Deus quer te levar a ser outra pessoa. Deus quer te prosperar. Você sabe, os grandes homens de Deus na Bíblia, antes das grandes atitudes dele, antes de grandes momentos, eles viveram grandes pressões. Nós vemos, por exemplo, Moisés. Moisés ali teve um momento muito de pressão. Sabe, ele chegou para Faraó e falou, deixa eu ir embora com o povo de Deus do Egito. Ele falou, deixo. E aí, de repente, Faraó vai e simplesmente arrepende. E eles estão na frente do mar. Então, Moisés, com aquela aflição, com aquela pressão, fala, e agora? Deus falou para mim sair, agora a gente vai ter que morrer aqui afogado. E aí, então, Deus fala, o que você tem na mão? Levanta esse cajado. E o mar se abriu. Mas espera aí, Moisés passou por pressão. Você acha que é fácil olhar para o mar, olhar para trás e ver que é tanta de gente indo atrás de você, querendo te pegar e te matar, e só tem o mar na sua frente? E Moisés, diante da pressão, mesmo assim, acreditou, pegou a pressão e falou, vamos junto, Deus. Você vê também, por exemplo, Davi ali sendo pressionado, o povo de Israel sendo pressionado pelos filisteus. Virou e falou, vamos ver quem que é homem aí para enfrentar Golias. Sabe, era uma pressão daquele povo de Deus. E Davi chegou e falou, rapaz, eu não vou com espada, eu não vou com nada a não ser pelo nome do Senhor. E ele enfrentou a pressão. O próprio Jesus, e nós vamos ver isso daqui a pouco, antes de nos dar toda a libertação e de nos salvar, ele lidou com uma profunda pressão. Sabe, a medida da pressão vai ser a medida de autoridade e poder que você vai ter na sua vida.
Sabe, quando eu falo autoridade, não é que os demônios vão te respeitar mais não. Porque demônio, ele não depende de mim, da minha autoridade, do que eu fiz. Demônio sai pela autoridade de Jesus. E uma vez mesmo, que um rapaz estava num grupo ali de família, e ele virou e falou, deixa que eu vou expulsar. Porque eu vivo 12 anos de santidade. Pode deixar que quando eu chegar eu vou embora. O demônio vai embora. Mas que bobeira. Na verdade os demônios respeitam, meu querido. Não é você, não é sua mão, não é sua santidade. Mas sim o nome de Jesus. É isso que eles respeitam. E por que eu estou te falando isso? Porque nós vamos sofrer pressão. E pressão te dá autoridade. Pressão muda as suas concepções. Muda a sua realidade. Sabe? Quando você pega, por exemplo, o feijão, que é duro, sabe? Muitas vezes é igual ao seu coração, duro, arrogante, soberba. O que tem que fazer? Você põe na panela de pressão, meu filho, tampa ali e põe o fogo. Para quê? Para mudar a densidade, para mudar a natureza do feijão. E depois, como que o feijão sai ali da panela? Mole, quebrantado, sabe? É assim, muitas vezes a pressão vem para quebrantar nosso coração, para mudar as nossas percepções, os nossos valores. Sabe? E nós vemos claramente Jesus, o momento que Jesus sofreu uma grande pressão. Isso está lá escrito em Lucas 22, eu quero ler com você, Lucas 22, verso 39. Olha só o que ele diz. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, porém, sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nós vemos ali uma pressão muito séria na vida de Jesus. Sabe, ali, essa oração ali de Jesus era a sua última oração antes de ser preso e antes de ser crucificado. É um dos últimos momentos, uma das últimas orações de Jesus. Ele simplesmente vira para os discípulos e fala, eu estou angustiado. A Bíblia diz que ele começa a chorar, a suar sangue. Olha o tanto que ele estava sendo pressionado, sabe? E ele chega para Deus e fala, ó Pai, se podes, Pai, afasta de mim esse cálice. Sabe, em outras palavras, eu não sei se eu vou aguentar. Sabe, eu quero fazer a tua vontade, mas para mim está pesado. Porque naquele momento, Jesus estava levando e estava começando a sentir as consequências dos nossos pecados. Ele nunca pecou, mas ele levou todo o juízo meu e seu naquela cruz. E então nós vemos uma grande pressão de Jesus. Jesus sendo extremamente pressionado. E ele chega e faz essa oração. E aí nós temos o primeiro princípio, é que pressão vai te dar poder. Por isso que ele é sobrenome sobre todos os nomes, porque ele aguentou a maior pressão da vida, não tem como. Jesus aguentou a maior pressão, por isso que ele é o nome sobre todo nome, porque ele é o próprio Deus, ele e Deus são um, sabe? E aí a pressão, ela vai te gerar poder. Segundo princípio muito fundamental nisso, nós vemos aqui que a pressão pode virar tentação. O que Jesus falou? Olha só, quando ele fala ali no verso 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Olha que doidura, Jesus fala, ora para que a pressão não vire tentação. Sabe, muitas pessoas na época de pressão, ele abre portas para a tentação. Sabe, eu quero te perguntar, o que você faz na hora que você é pressionado? Você é o primeiro a ir comer chocolate? Assistir Netflix? Apagar as luzes e ficar num quarto escuro? Sabe, o que você faz quando tem pressão? Qual que é a sua reação na pressão? Muitas vezes, se nós não lidarmos bem com a pressão, ela vai virar uma tentação. A tentação de desanimar, uma tentação de desistir, uma tentação de ir para o pecado, uma tentação de arrumar uma maneira de desviar e aliviar a pressão. Se você não topar de frente com a pressão, ela simplesmente vai fazer de você alguém que possa cair em tentação. Isso é fundamental entender, entende? Por quê? Porque a pressão, se ela não for lidada corretamente, ela vai virar uma tentação. Eu te pergunto, o que você vai fazer quando você é tentado? Sabe, o que você vai fazer quando você é pressionado? Você vai comer chocolate, desanimar, desligar o celular? Sabe? Ou você vai, que aí está o terceiro princípio. O terceiro princípio é, diante a pressão, nós devemos orar. O que é orar? Orar não é uma atitude religiosa. Orar nada mais é do que falar com o Pai. Sabe, diante a pressão, vai falar com o Pai. Chega e fala, Pai, eu não dou conta.
sabe? E tem uma coisa que a Bíblia deixa muito clara, é que Deus não permite que nenhuma pressão ou circunstância seja maior do que você não possa aguentar. Acima das suas forças. Você sabe, imagina agora, nós como pai, mães, você deixaria seu filho de 1 ano, um aninho, que está começando a andar, carregar uma melancia? Provavelmente não. Por que você acha que Deus deixaria você enfrentar uma pressão que também você não daria conta de respondê-lo? Acredite, toda pressão que passamos, Deus sabe que nós conseguimos responder. Não só na nossa força, mas quando oramos, Ele libera uma força e nós conseguimos responder. Por isso, fique tranquilo, você não está sozinho nas suas pressões. Existe um pai, existe um paizinho que está com você para enfrentar e vencer todas essas pressões. Sabe? E por último, nós vemos ali então que depois que Jesus orou, nós vemos uma consequência. Qual que é a consequência? Que na verdade é o 4º princípio. É enfrentar a pressão te dá ousadia e intrepidez. Olha só o que acontece, eu amo essa parte, porque olha o que acontece no verso 46. Jesus então parou de orar, levanta e vira para os seus discípulos e fala: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Uau, que fantástico! Nós vemos aqui, presta atenção nisso, que Jesus ele entrou no Getsemane angustiado. Olha a diferença do Jesus que entrou com a diferença do Jesus que saiu. Jesus entrou angustiado, entrou mal, entrou desanimado, entrou com medo. Jesus sai do Getsemane ousado, com intrepidez. Ele entrou, Pai, se podes, afaste de mim esse cálice. Mas orando, depois ele recebeu a força do próprio Pai. Como que ele sai? Vamos, gente, vamos acordar. Para de dormir. Vamos levantar, porque eu estou próximo a ser traído. Que fantástico. A pressão depois vai te dar ousadia. Você vai falar com autoridade, com ousadia, tudo aquilo que você venceu, tudo aquilo que você e Deus venceu juntos. Entende que poder? É impressionante isso. Jesus entrou angustiado, aflito, suando até o sangue, mas ele sai disposto, firme. O Jesus que entrou não é o mesmo Jesus que saiu. Sabe, eu te falo, se você enfrentar as pressões da vida, enfrentar as decepções, as traições, enfrentar tudo que de mal muitas vezes tem na nossa vida, você vai se tornar, além de outra pessoa, isso vai te dar ousadia. Eu respeito muito aquelas pessoas que, de fato, elas buscam e vão atrás de responder diante da pressão. Você sabe, vencedores não é aqueles que nunca perderam, mas é aqueles que não pararam mediante as derrotas. Sabe? E eu quero encerrar falando isso para você. Quando você tiver sua pressão, chega para o seu pai, ora a ele, que você vai sair com muito mais ousadia, com muito mais intrepidez, com muito mais revelação da palavra e conhecendo um Deus poderoso para te livrar de todas as coisas. Sabe? É impressionante. Eu quero te perguntar, quais são as pressões que você está passando nesses dias? Quais são as lutas, as tribulações, as angústias, as dúvidas, os medos, as incredulidades? Sabe, eu quero te falar, vai para o Pai agora e transforma a pressão em poder. E transforma o problema em glória. E transforma a queda em testemunho. E transforma do pior ao seu melhor momento. Entende? Isso é poderoso. A pressão tem esse poder. Amém? Você entendeu? Você conseguiu pegar? Isso é fantástico. Isso é poderoso. Eu supus você assistir esse vídeo de novo com mais profundidade para você entender. Tá aqui as minhas redes sociais, me siga nas redes sociais, deixa seu comentário agora, escreve aí, eu vou enfrentar a pressão junto com o Pai. Escreve isso agora nos comentários, sabe? Se inscreva no canal, deixe também seu like e toda semana nós estamos postando vários vídeos, nos acompanhe. Tamo junto, o mundo é nosso e até o próximo vídeo. Enfrenta a pressão.